Olá pessoal, eu sou a Simone Rezende do Beauty Build e hoje eu tô trazendo para vocês uma novidade. E o vídeo today é em português e nós vamos ter a legenda aqui em inglês para o pessoal que fala inglês, porque nós temos uma convidada muito especial. É a Patrícia Fraga. Oi, Patrícia. Oi, Simone. A Patrícia é uma profissional fantástica que eu admiro e gosto demais do trabalho dela, principalmente em relação à colorimetria. E a Patrícia tem um canal no YouTube chamado Micropigmentador de Sucesso. Ela entrevista vários micropigmentadores, ela fala muito de colorimetria, de pigmento, de assuntos que são essenciais para o micropigmentador que já está no mercado e para o micropigmentador que está começando também. Então a gente vai escutar um pouquinho do que a Patrícia tem para falar para a gente. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui participando e conversando com você e trazendo um pouquinho do trabalho que eu comecei lá no Brasil e agora vindo para os Estados Unidos. Isso. E by the way, gente, a Patrícia veio de Orlando até Fort Lauderdale para a gente estar fazendo esse trabalhinho legal aqui. Bom, Patrícia, eu sou fã do seu trabalho, você já sabe. Eu gosto demais que você está sempre conversando com outros profissionais, sempre pesquisando novas técnicas e maneiras diferentes de ver coisas que já estão no mercado e que às vezes as pessoas veem só de uma forma e você mostra de outra forma, né? Exatamente. Yes. Então, eu queria conversar um pouquinho com você. Há quanto tempo você está no mercado? E fala só um pouquinho rapidamente pra gente como foi a sua trajetória, pra gente poder começar a entrar na colorimetria, que é um assunto tão bacana hoje e tão pedido, né? Perfeito. Eu entrei há alguns anos, né, um pouco mais de 4 anos na micropigmentação e eu caí meio que sem querer, porque eu tava buscando algo que eu trabalhasse como autônoma na área da beleza e eu fiquei apaixonada pela profissão, pelo que é possível se realizar. Primeiramente financeiramente, porque a gente pode ganhar muito bem sendo micropigmentadora, mas logo eu vi o quanto a gente transformava a vida da cliente no momento que ela ficava pronta. E isso foi algo que me tocou. Mas já na sequência eu fiquei muito chocada e impactada com a falta de conhecimento que as pessoas tinham, os profissionais tinham. Então eu, como profissional, comecei a ter muitas dificuldades no começo, como a grande maioria. Eu não gostava do trabalho que eu fazia, realmente não era bonito e mesmo assim eu ainda tinha clientes para atender. Mas eu não gostava, eu achava que poderia ser muito melhor, mas eu não sabia o que tinha que fazer. E eu comecei a buscar informação e eu vi que os cursos básicos, eles eram muito básicos e que existia um abismo no mercado da micropigmentação aonde não se passa as informações todas para o profissional que está começando. E eu acho que por um medo que entendo de que o aluno seja melhor que o professor. E aí eu decidi que eu não ia ser mais uma que ia fazer isso e que eu ia ser uma professora que fazia diferença, aonde eu ia buscar formar profissionais melhores do que eu. E foi aí que começou principalmente o estudo da colorimetria, que foi ver que existia algo muito maior por trás do que estava sendo dito. Certo. E eu queria dizer aqui que eu entendo que existem várias técnicas, existem várias filosofias e várias maneiras de se ensinar, né? Claro, sim. E o que me chamou a atenção foi de que a Patrícia tem uma filosofia completamente diferente da maioria dos profissionais que eu conheço hoje. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque eu noto que tem muita dificuldade na colorimetria, principalmente profissionais que às vezes já estão na área e às vezes elas ligam aqui e perguntam: mas eu não consegui fazer essa mistura, a cor que eu pus não era o que eu achava, não deu certo, o resultado final não funcionou. Não funcionou e elas ficam muito perdidas. Então fala pra gente qual é a sua opinião em colorimetria. Então, o que eu encontrei foi, eu só fui buscando respostas para aquilo que eu vivia. Certo. E aí eu fui descobrindo que as minhas dúvidas eram de todo mundo. Porque nos cursos básicos, quando a gente está começando, a colorimetria ela é passada de uma forma muito superficial e não é por falta de vontade do professor, e sim porque os cursos básicos são muito rápidos. Sim. E tem muita coisa para ensinar. Sim. Então se ensina superficialmente. Acontece que no dia a dia
dia começam a vir os problemas. E eu quero que as pessoas entendam que a filosofia que eu ensino não foi algo que eu criei ou desenvolvi. O que eu comecei foi ver uma disparidade daquilo que era ensinado para a realidade, para o resultado que as pessoas encontravam. E não era só eu, era todo mundo. Eu pensei, bom, temos um problema generalizado, ninguém está entendendo colorimetria, por quê? E eu entendi por quê, eu descobri o porquê. Mas essa resposta muitas pessoas já tinham, elas só não tinham contado. A forma como se ensina a colorimetria é diferente da forma de como se fabrica um pigmento. Ok. Que é o estudo da pigmentologia. Então, eu não criei, não inventei nada. Eu só simplifiquei para as pessoas aonde estava o problema. E um deles, por exemplo, quando a gente estuda a estrela de Oswald, e eu falo, a estrela de Oswald não funciona para micropigmentação. Não, e isso choca as pessoas. Sim, porque no curso está em todas as classes. já é a primeira coisa a estudar. Sim. Outra coisa, os pigmentos, um dos motivos, né, que não se utiliza mais azul na fabricação dos pigmentos. Então não tem azul, então não faz sentido. O castanho, ele não é formado, na grande maioria, ok? Não é geral. Não é formado com o azul, que como a gente aprende nas cores primárias, que a estrela de Oswald ensina, né? Azul, vermelho e amarelo juntos formam um castanho. Isso. É assim que a gente aprende na escola, Sim. certo? Mas as fábricas de pigmento não fabricam assim. Eles fabricam com preto, amarelo, vermelho e às vezes branco. E aí vem o castanho. E aí acaba tendo muitos erros de interpretação, porque na degradação deste pigmento dentro da pele, essa sobrancelha ela vai começando a ficar cinza, você precisa neutralizar, só que Sim. você não aprendeu a neutralizar um cinza, você aprendeu a neutralizar um azul, só que Sim. não tem azul. E aí começam os confrontos de informação. Certo. E um dos principais, e o que eu levei um tempo para falar sobre isso, porque eu queria ter certeza, porque eu sabia que eu ia contra o que a maioria dos professores ensinavam, mas entendam, não fui eu que inventei isso, é a ciência. Não existe temperatura de melanina. E isso também é chocante, porque é uma das coisas que a gente aprende. Que sempre né? se fala. Sim. Então, como você vai aplicar um pigmento na pele? Você pega a melanina de temperatura quente e você vai aplicar um pigmento frio. E aí ele se amornaria dentro da pele, ou ao contrário, uma melanina fria com pigmento quente, ele se amornaria. E isso não funciona, mas não funciona porque não existe. A melanina não tem temperatura. Isso não é Patrícia Fraga falando, é a ciência. Então, quando você estuda sobre a pele, sobre como é criada a melanina, como os melanócitos produzem a melanina, você sabe que não existe temperatura. E não existe essa interação química. O pigmento ele não pode entrar dentro da melanina e ter uma interação. E aí isso se explica o porquê muitos resultados ruins, porque se estão amornando e implantando pigmento de forma errada, porque estão estudando uma colorimetria Certo. do passado.